Seu programa Só Saúde hoje recebe na Janela da Paulista, com muita alegria, doutora Marisa D'Agostinho Dias. Faz tempo que a gente não conversa, né, doutora? Sim, faz muitos anos. Então, a doutora Marisa, para quem não sabe, é médica intensivista e hiperbarista e também é doutora em ciências médicas pela USP, né? Que não é pouca coisa. Nós já conversamos muito no ar, na televisão e na UTV também, sobre a questão da medicina na UTI, o prolongamento da vida ou não, a conveniência, mas hoje a gente vai falar de um assunto muito mais interessante e muito mais alegre, né? Porque dá muita esperança para quem está passando dificuldade, está sofrendo, enfim. Nós vamos falar sobre medicina hiperbárica, sobre oxigenação hiperbárica. Explica para a gente o que é isso, doutora. Olá, pessoal. É com muita alegria que eu realmente estou aqui visitando esse estúdio maravilhoso da Isabel, que eu acho que todos devem vir, porque é realmente muito lindo. O local, só o local já é muito bonito, mas por dentro é mais bonito ainda. Então, o segundo assunto que a gente vai conversar, que é sobre onde eu também trabalho, é na medicina hiperbárica, que é um tratamento médico. O oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento médico em que se usa oxigênio puro sob pressão para tratamento de várias doenças, várias coisas, principalmente de feridas que não cicatrizam. Feridas que não cicatrizam. Quando acontece isso? Quando a pessoa é diabética ou quando... O normal do corpo, em todos os locais do corpo, existe todo um mecanismo. Se você tem um ferimento, uma agressão, qualquer tipo de lesão ali, tem um mecanismo já dentro do corpo que detecta que está havendo aquela lesão, emite sinais para virem as células de reconstrução, e aos poucos aquilo vai se reconstruindo, e o certo é aquilo cicatrizar num período de 1 mês, no máximo em 3 meses, uma ferida mais complicada. Fora isso, já se identifica como uma ferida que não cicatriza. Existem alguns motivos para essa ferida não conseguir cicatrizar, porque o certo, o normal do corpo é que ela tem que cicatrizar. Enquanto não cicatriza, o corpo fica emitindo sinais que está errado ali, que está errado naquele local, só que não consegue. Então, o principal motivo pelo qual não consegue manifestar esses mecanismos de cicatrização é a falta de oxigênio no local, não é no corpo todo, é naquele local, porque não chega oxigênio, porque tem algum problema de circulação, tem algum problema de inchaço e, eventualmente, é mais comum até nos pacientes diabéticos, porque os pacientes diabéticos, eles têm uma circulação alterada cronicamente. Então, até não haver um ferimento, uma picadinha de inseto, alguma coisa acontecer, está tudo aparentemente normal. Na hora que precisa da cicatrização, não acontece porque não tem oxigênio suficiente. Então, aí é que entra o nosso tratamento com oxigênio hiperbárico. Hiper quer dizer pressão aumentada. E o oxigênio que nós utilizamos é oxigênio puro, a 100%, e numa pressão um pouco acima da pressão atmosférica normal. E este oxigênio, ele vai chegar pelos mecanismos normais também do corpo. Vai entrar pela respiração, se distribui por toda a circulação e vai no corpo todo. Aonde a oxigenação está normal, não vai acontecer nada. Aumenta o oxigênio, mas não tem necessidade ali. Mas ele vai conseguir fazer chegar o oxigênio no local que precisa, que é aí que está havendo o problema. A ferida está ali, que não está cicatrizando e não tem oxigênio, e quando a circulação está normal no oxigênio, no ar ambiente, ele não consegue chegar. O ar ambiente normalmente tem 20% de oxigênio, ele não é 100%. O oxigênio que nós usamos é 100% e, além de ser 100%, tem uma pressão maior.
Então ele se dissolve em grande quantidade e aí consegue fazer chegar naqueles lugares. Nossa, mas é muito interessante isso. Sim, isso ajuda muito, porque não só ele vai fazer os mecanismos que estão ali para fazer a ferida cicatrizar, como outras coisas que está sendo utilizado, por exemplo, curativos, por exemplo, antibióticos, eles também, essas outras coisas não funcionam também quando não tem oxigênio. Então eles precisam de oxigênio para funcionar. Então aí o curativo vai ser muito mais eficiente, o antibiótico vai ser muito mais, combater muito melhor as infecções, e aí acaba tudo isso em conjunto, vai cicatrizando a lesão. E como se dá essa oxigenação? Ela se dá através da respiração do paciente, não precisa fazer nada, ele tem que entrar dentro de uma câmara hiperbárica, o paciente. Tem que ficar inteiro dentro de uma câmara hiperbárica por causa da pressão. Porque se você puser uma máscara de oxigênio, mesmo que seja 100%, mas a pressão está na pressão ambiente, aí não é suficiente para superar esse mecanismo de chegar nos lugares. Então tem que ser acima da pressão. Então, para acontecer isso, o paciente tem que ficar dentro de um equipamento, o corpo inteiro dentro. Não adianta botar um braço, uma perna, isso não resolve. Tem que ser o corpo inteiro dentro de uma câmara hiperbárica. Então, a gente tem dois tipos de câmaras hiperbáricas. Umas que são totalmente transparentes e serve para ficar uma pessoa só, que chama câmaras individuais, e outras que são chamadas coletivas, que o paciente fica como quem está numa sala, sentado, com oxigênio, o oxigênio vem por uma máscara. Uma ou outra tem o mesmíssimo efeito, é a mesma coisa, porque no fim das contas o oxigênio vai entrar pela respiração, que é o que precisa. Então, com um ou outro tipo da câmara que a gente usa, dependendo da preferência do paciente, da idade, do corpo, enfim, várias coisas. Então o paciente tem que poder ficar sentado. Se ele tiver algum tipo de problema que ele só pode ficar deitado, então ele tem que ficar na câmara individual. Assim. E tem alguma contraindicação? Muito poucas contraindicações, porque o oxigênio é da natureza. Não é nenhum remédio, não tem nada químico, não se acrescenta nada. E a única coisa é que, como tem pressão, então às vezes a pessoa precisa acomodar um pouco o ouvido na pressão, porque, por exemplo, isso vai funcionar como quando você sobe ou desce está dentro de um carro e vai subir e descer uma ladeira, ou uma serra, por exemplo, que você nem percebe que a pressão ali está mudando. Quando você sobe, a pressão diminui. Quando você desce, a pressão aumenta. Mas para quem está dentro do carro, não está acontecendo nada. Porém, você começa a perceber só no ouvido, porque aqui tem um tímpano modifica, né? Então você tem que acomodar o tímpano, que é isso é que precisa também. Dentro da câmara hiperbárica, você tem que ou às vezes bocejar, ou assoprar assim, enfim, cada um até sabe como fazer, porque todo mundo já teve essa experiência de subir, descer uma serra e perceber que né, meu ouvido tá estranho aqui, tá tampando tal, e eu vou arrumar. Então isso é simples, é um pequeno aprendizado. Então, agora, se tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum, aí realmente não consegue também fazer o tratamento. Mas é muito pouca gente. Tem outras pessoas que não gostam de ficar em lugar meio fechado, então, por exemplo, não consegue se acomodar numa câmara individual, mas se acomoda numa câmara coletiva. As câmaras coletivas, por lei, tem que ficar um funcionário dentro da câmara junto com os pacientes. Na câmara individual não, porque é individual, né? Mas a coletiva, então o paciente às vezes se sente melhor que está sentado e está também um funcionário junto e tem outras pessoas, então tem gente que prefere. Então isso também não seria uma contraindicação, mas enfim, é uma preferência aí que a gente procura atender, né? Porque é um tratamento, não é para se sentir mal, é para se sentir bem. Sim, claro. Então, e tem outras coisas que nem é para tratamento, mas que também acontece, por exemplo, cabelo. O cabelo, o crescimento do cabelo, ele é muito estimulado com oxigênio. Então a pessoa às vezes nem sabe que o cabelo não está indo bem, mas quando faz o tratamento, aí
2, 3 meses depois, o cabelo fica mais bonito. Isso não é motivo para fazer tratamento. Sim, claro, é só motivo para animar o paciente, né? Que você faz assim, olha, você vai... Ainda tem uma vantagem. Tem uma vantagenzinha. E também, esse é um tratamento feito em sessões. A sessão dura de 1 hora a 1h30, depende do caso, depende do tamanho da pessoa, depende de várias coisas. Em geral, é nisso, né? Fica 1 hora a 1h30 na sessão. E é repetida. São sessões, né? 20, 15, 18, 32, depende de como é que vai acompanhando junto com o médico do paciente e vai vendo se precisa ainda continuar, se já pode interromper. Outras vezes a gente faz as sessões, aí agora precisa de uma cirurgia para acabar de completar aqui, porque ficou uma falha muito grande, então precisa um enxerto, por exemplo. Então vai lá, faz o enxerto, então interrompe o tratamento, faz o enxerto, depois volta para continuar, para não perder o enxerto. Claro, para ajudar na cicatrização. Exatamente. E a gente usa também bastante, outro tipo de paciente que a gente trata bastante são pacientes de cirurgia plástica. Porque as cirurgias plásticas, as cirurgias convencionais, você deve ter várias vezes entrevistado cirurgiões aí, né? Cirurgias convencionais, cada vez a incisão cirúrgica está menor, né? Porque está fazendo assim por uma sonda agora. Então, a complicação grande que dá em cirurgia é na incisão cirúrgica. E a cirurgia de plástica não, como ela faz justamente sobre o corpo, sobre a pele, então as incisões cirúrgicas da plástica são muito grandes. Então, tem mais facilidade de complicar de começar a querer infeccionar, cirurgia de mama, de abdômen. Então, é um outro tipo de paciente que a gente trata bastante com excelente resultado. É muito, muito gratificante, porque você está lidando com uma situação que o paciente precisa ficar bem, né? De estética, tudo. Então, é esse outro tipo de paciente que a gente trata. É pena que a gente não tem mais tempo, porque eu ainda queria saber como surgiu esse tratamento. Dá para ser rapidinho? Rapidinho. Isso aí se deriva do mergulho. Então, antigamente se usava câmaras hiperbáreas dessa coletiva para trabalhar com mergulhadores, e se descobriu que os mergulhadores que às vezes eram comprimidos na câmara para tratar acidentes de mergulho, se ele tinha algum ferimento, o ferimento cicatrizava mais rápido. Então, aos poucos foi se estudando isso é 2 séculos atrás, foi se estudando isso até chegar à conclusão de que era a compressão com o oxigênio que podia resolver esses problemas. Muito bom, doutora. Muito obrigada, viu? Grande prazer receber você aqui na nossa Janela Obrigada. Eu que agradeço e parabenizo você, porque ao longo do tempo você tem continuado a divulgar esses assuntos de medicina para o grande público, e é excelente. Muito obrigada, doutora. E para você, até o próximo.